Olá colegas, mais um vídeo da série de dicas sobre o início da advocacia previdenciária aqui no nosso canal. Hoje trataremos de um tema sensível, honorários. Você tem dúvida de como cobrar os seus honorários? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Regras claras de cobrança de honorários são fundamentais para você ganhar credibilidade na advocacia. É muito importante em sua relação com o cliente que ele saiba previamente quanto irá pagar pelo seu trabalho e que não haja dúvidas sobre isso em nenhum momento. Por isso, nunca patrocine uma ação sem ter formalizado um contrato por escrito. Mas antes de conversar com seu cliente e tentar convencê-lo de pagar os seus honorários, atenção para os seguintes passos. Primeiro passo: estabeleça metas para o seu trabalho. Estabelecer metas, além de ser importante fonte de estímulo diário, é fundamental para que você determine qual o valor do seu trabalho e o valor das horas que irá dedicar por dia na busca por clientes, no estudo de caso e mesmo na elaboração das petições administrativas ou judiciais. Para o estabelecimento de metas de trabalho, primeiro se questione quantas ações você quer ajuizar por mês. Antes de fixar um número de ações por mês, lembre que a cada mês você terá acumulado o número de ações ajuizadas no mês anterior e que nem sempre suas ações resultarão em sentenças procedentes. Lembre ainda que você deve deixar tempo disponível para a prospecção de novos clientes, para cumprimento de prazo e para o estudo de novas teses. Assim, digamos que você fixe como meta de trabalho ajuizar 5 ações por mês, para as quais você irá dedicar suas horas de trabalho diário. Ao final de um ano, você terá que acumular 60 ações judiciais de sua responsabilidade. Finalize suas metas de trabalho se questionando quanto você quer ganhar por mês com esse número de ações. Se você pretende ganhar R$5.000 por mês com a advocacia, ajuizando 5 ações mensalmente, a conta fica mais fácil. Basta você fixar como valor mínimo de honorários por ação R$1.000. Se você ainda tiver dificuldade em estabelecer este valor mínimo por ações, basta ir atrás da tabela de honorários criado pela OAB de sua seccional. Lá está estabelecido o valor mínimo de honorários pelo ajuizamento das ações previdenciárias e pode servir de base para o seu cálculo. Esse valor tem que levar em consideração os impostos, contribuições sociais, transporte e custos administrativos que você terá que arcar pelo seu trabalho individual. Portanto, não se empolgue achando que a advocacia individual de início de carreira não tem custos. Além disso, a maioria dos processos na área previdenciária tem seus honorários vinculados ao êxito final da demanda, não havendo antecipação de honorários, portanto, enquanto eles não se concluírem, você terá que arcar com os custos desse período. É razoável que você sempre preserve de 30% a 35% dos seus ganhos para cobrir esses custos. Segundo passo: estabeleça em contrato os honorários mínimos pelo seu trabalho. Se você seguiu adequadamente o primeiro passo, você saberá quantas ações terá que ajuizar por mês para cumprir sua meta. Seu cliente, contudo, não sabe disso, mas ele irá te ajudar a cumprir a meta. Como? Se comprometendo a pagar um valor mínimo de honorários pelo êxito da ação. Como eu já disse anteriormente, os honorários na área previdenciária não são, na maioria das vezes, antecipados. Mas é muito importante que você estabeleça um valor de honorários mínimos pelo êxito do seu trabalho. Pois, o trânsito em julgado de uma demanda previdenciária pode não significar, em um primeiro momento, vantagem econômica para o seu cliente. E nesse caso, fixados os honorários em percentual sobre a condenação, o advogado não teria direito a nada de honorários. É o caso, por exemplo, das ações em que o resultado é apenas de reconhecimento de tempo de contribuição, ou mesmo inclusão de novos salários de contribuição decorrentes de uma ação trabalhista anterior. Ou ainda aquela hipótese em que a ação previdenciária acarreta a substituição de um benefício por outro, sem direito a atrasados, como ocorre com a concessão da aposentadoria por invalidez, que é precedida de um auxílio-doença em valores de um salário mínimo.
Em todos esses casos, não é gerado um valor de atrasados que permita a incidência de um percentual de honorários contratados sobre ele. Apesar disso, o autor da demanda, seu cliente, se beneficia da decisão, seja porque pode antecipar a data de sua aposentadoria, seja por poder aumentar o valor do seu salário de benefício futuro. Há necessidade, portanto, de que o advogado estabeleça nos termos do primeiro passo aqui descrito quanto ele pretende ganhar com aquela ação judicial, independente dela resultar ou não em condenação, sob pena do advogado ficar a ver navios. Terceiro passo. Estabeleça um percentual sobre o êxito da demanda. Apesar de, como eu disse anteriormente, existirem ações previdenciárias que não acarretam resultados econômicos, a maioria delas resulta. Seja nas ações de concessão, seja nas ações de revisão de benefício, o resultado pretendido acarreta em uma condenação do órgão previdenciário ao pagamento de parcelas atrasadas, desde o requerimento administrativo ou pelo menos desde o ajuizamento da ação. Neste caso, é importante o advogado estabelecer um percentual de honorários pelo êxito da demanda. A tabela da OAB, a qual eu fiz referência anteriormente, fixa como percentual mínimo 20% sobre a condenação, mas na prática a maioria dos advogados cobra 30%. Esse percentual pode ser maior, mas a OAB orienta que nunca seja superior ao valor recebido pelo seu cliente. Quarto passo. Preveja que as custas judiciais devem ser arcadas pela parte. Apesar de você estar representando o seu cliente, é importante que ele saiba que as custas processuais são de responsabilidade dele, não sua. Não são poucas as vezes que nós, como advogados, preocupados com o cumprimento dos prazos, temos que arcar com o pagamento de custas judiciais porque não encontramos o cliente em tempo hábil. Esse valor deve ser ressarcido ao final pelo cliente. Por isso, o seu contrato deve prever expressamente essa cobrança. Quinto passo. Preveja a hipótese de uso das redes sociais. É muito comum, ultimamente, os clientes questionarem seus advogados através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O uso de tais ferramentas não deve ficar sem regulamentação, pois isso toma o tempo do advogado e pode significar menor produtividade ao longo do dia. O estabelecimento de regras claras quanto a horários do dia, tipos de questionamentos que podem ser feitos e, principalmente, de valores dessa consulta devem estar previstas no contrato a fim de serem honradas por ocasião do final da ação judicial por você patrocinado. Sexto passo. Preveja um acréscimo de honorários para o acompanhamento nos tribunais superiores. Ações cujos recursos são alçados aos tribunais superiores em Brasília normalmente acarretam custos não previstos inicialmente, principalmente pelo fato de necessitarem muitas vezes da contratação de escritórios nessa região. Assim, para evitar que haja necessidade de nova contratação por parte do seu cliente, faça a previsão do acréscimo dos honorários caso o processo se encaminhe para os tribunais superiores, ressaltando que este acréscimo pode, a seu critério, remunerar advogados sediados em Brasília. Bom pessoal, espero ter ajudado vocês com essas dicas. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, fazer sua avaliação do vídeo e deixar o seu comentário. Muito obrigado a todos e até a próxima.